Opa, foi pegando no pulo aqui, tomando uma estelinha. Quer patrocinar nós? Quer patrocinar nós? Com prazer em ação, com os titulares aqui em cima, né? Osmar Garrafa, o patrão do Mesa Redonda, Chico Lang, monstro sagrado, e o nosso querido Matheus Carriere, ator espetacular, dono dos palcos, das telas. Eu vou querer falar um pouquinho também com você de Casa dos Artistas, que eu amava. Eu confesso. Matheus, que é palmeirense doente, como diria a Garrafa, que é parça dele, viu, Chico? A cada ano que passa, a gente fica mais velho. Isso vale para todos nós. Mas o Matheus, a cada ano que passa, fica mais fanático. É verdade, Matheus? Obrigado por aceitar o convite, cara. Prazer te conhecer. Agora trocando uma ideia cara a cara, virtualmente. Legal, Silvestre. Prazer falar com você. Enorme prazer falar com o Chico Lang, meu grande amigo, meu adversário de time, mas meu grande amigo. E o Garrafa, né? Garrafão, que foi me assistir na peça O Amante do Meu Marido. Outro dia me deu essa alegria, ele e sua esposa. Fiquei muito feliz com a presença deles. Aliás, estão todos convidados para assistir O Vendedor de Sonhos, que continua em cartaz no Teatro Gazeta. Silvestre, é verdade, cara. A gente vai ficando mais velho e eu peguei isso do meu pai também. A gente vai ficando fanático. Aí a minha filha caçula entrou nessa onda também, tá tão fanática como eu. Eu casei com uma mulher que é fanática como eu também, então agora a família inteira aqui fica. E assim, estamos numa fase boa, né? E a gente ficou meio mal acostumado nesses últimos anos. Então, quando tem uma derrota, né? Quando a gente dá uma chancezinha para os antes comemorarem, né? Eles lavam a alma, né, Chico Lang? Eu vi, eu acompanho você, né? Lavou a alma, né? Com uma simples derrota depois de 135 jogos, sei lá. É quase 100, na verdade, né? Não, minto. Você usou uma expressão, uma metáfora, mas o Palmeiras, nos últimos quase 100 jogos, perdeu 8. 8, é muito pouco, gente. Mas foi mal nessa primeira final do Campeonato Paulista. Boa noite, Garrafa. Garrafa, tô com o Starbucks aqui, ó, Matheus. Isso aqui é um purificador de ar maravilhoso que extermina até Covid-19, nosso patrocinador, tá? Não é papo furado, não. Nossa pagininha lá da o2ledshop.com.br, o2ledshop.com.br. Você pode comprar com desconto, que vai uma comissãozinha para os nossos amigos aqui participantes. Que é maravilhoso, ajuda na rinite e tal, melhora a condição respiratória, porque se você bebe água pura, você tem que também respirar um ar puro, o que não é nada fácil na cidade de São Paulo. Chico Lang, você tá feliz, né, Chico? Seu Zé Ruela, seu água benta do caramba. Fala, Chico. Silvestre, boa noite, Matheus, prazer falar com você, um grande ator, né? O Garrafa, né, que está conduzindo Mesa Redonda, como o Renato Augusto leva o meio campo do Corinthians, né? Só está lá. Pá. A hora que eu vejo a bola está na minha cara e eu só tenho que empurrar para o gol. Tá fácil. Então, o Matheus, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Bora. Você que é ator, né, que tem um desempenho interessante no teatro, então você vai entender que eu vou te falar. Todo mundo diz, né, que a vida imita a arte. Ou a arte imita a vida, não sei. Né? Agora, no futebol, o que o futebol imita e o que imita o futebol, Matheus? Olha, a gente carrega muito do futebol para a nossa vida, né? Eu acho que os ensinamentos do futebol, e o futebol é maravilhoso porque é um dos esportes, um dos poucos esportes que permite que isso aconteça, que o menor, o com menos dinheiro, o com menos estrelas, o com menos torcida, o com menos tradição, pode ganhar do maior. Naquele dia onde ele teve mais empenho, mais qualidade, mais determinação. O futebol ensina isso e a gente traz isso para a vida, né? Eu acho muito legal os meus filhos gostarem de esporte, porque o esporte e o futebol trazem esses ensinamentos para a nossa vida, né? E esse ensinamento dessa final de um gigante com todo respeito, Água Santa,
que ninguém tinha ouvido falar no Água Santa até alguns poucos anos atrás, né? E o Palmeiras já é o segundo vexame que o Palmeiras passa com o Água Santa, né? O Palmeiras já tomou uma goleada do Água Santa de 4-1, mas a história do Água Santa é muito pequena diante da história do Palmeiras. Porém, isso não garante nada, né? A partir do momento que o juiz apita, que começa o jogo, são 11 contra 11 seres humanos que estão lá querendo fazer o seu melhor. E os 11 do Água Santa foram melhores que os 11 do Palmeiras, não dá para negar, né? O próprio Abel reconheceu isso, né? Mas o Palmeiras é um time que tem história, e aí vale aí a arte que vai ter que nos ensinar, né? Vai ter que entrar nessa metáfora aí, e vamos ter que reverter essa situação, né? Porque senão passaremos uma vergonha, vai ser... E faz tempo que a gente não passa uma vergonha, né? O Palmeiras, né, como a torcida diz, as parmeiradas, né? O Palmeiras de vez em quando dá aquela parmeirada. Faz tempo que isso não acontece. Não aconteceu ainda. O ano passado era mais fácil porque eram dois grandes, era Palmeiras e São Paulo. Então o Palmeiras não tinha essa obrigação tão gigante de vencer o campeonato. Nesse ano o Palmeiras tem obrigação, né? Então, mesmo tendo que reverter uma situação contra o São Paulo, era uma coisa grandiosa. Reverter uma situação contra o Água Santa é simplesmente a obrigação. Não vai ser nada grandioso, é só obrigação. E esses ensinamentos a gente vai levando para a vida, né? Vai fazendo essa metáfora do que o esporte pode trazer para a nossa vida. O Chico, aproveitando até essa resposta do Matheus, já vou passar para você, tá, Garrafa? Eu, como São Paulino, tem até uma... Não, é aqui, ó. Oi, cara, não tô... Olha a latinha, ó. Dá para ver a latinha em cima da geladeira? Sou tricolor, cara. Eu, como São Paulino, eu tô rezando pro Palmeiras enfiar um 6-0 no Água Santa. Porque senão eu vou me sentir duplamente humilhado, com todo o respeito ao Água Santa, que até outro dia era um time de várzea. Eu estou falando com muito carinho disso, porque o futebol raiz me encanta, né? E é muito legal ver um time que 10, 11 anos atrás estava disputando a várzea. Mas se o Água Santa conseguir resistir à pressão do Palmeiras, eu, como São Paulino, vou ficar mal, cara. Porque aí enfia a viola no saco mesmo. Osmar Garrafa. Bom, pronto, desabafei. Toca daí, vai. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está acompanhando a nossa live. E muito feliz de estar entre amigos, né? Dois que eu tenho o prazer de trabalhar todo dia. E agora bater papo com o Matheus, que é outro amigo querido. A gente teve recentemente no teatro, como ele falou, eu e a Cláudia, recomendo, o amante do meu marido, muito legal. Ó, é para se divertir, é para dar risada, é muito legal. Grande elenco. E o Matheus nos recebeu com muito carinho. E falando do Palmeiras que, assim, do pouquinho que eu ouvi, e o Chico, ele foi muito cirúrgico no Mesa Redonda no último domingo, porque, obviamente, o futebol ele te propicia você aproveitar os momentos. E era o momento do Chico Lang, com o Corinthians eliminado pelo Ituano, né, que deu vexame contra o Ituano, ele tentar tirar proveito dessa... Esse apenas uma parmeirada, como disse o Matheus. Não, vai, só uma possibilidade de parmeirada em função dessa derrota por 2-1. Mas o Matheus ele toca num ponto importante, que é a final exatamente do ano passado, quando o São Paulo, e aí nós estamos falando de dois gigantes, independentemente do momento de cada um, quando o São Paulo ele arranca aquele resultado que era um 3-0 e transforma no finalzinho um 3-1, e mesmo se fosse 3-0, o Palmeiras ia passar o trator como passou. E aí eu fico imaginando que o Água Santa tem que ter muito consciência disso e não vejo nada de diferente para o próximo domingo. Não vejo nada de diferente. Com todo o respeito do Água Santa, o Água Santa ele já cumpriu o seu papel, ele já foi campeão paulista nesse campeonato, porque chegar a uma decisão, como disse o Silvestre, sair da várzea recentemente e chegar a uma decisão de campeonato paulista é um prêmio que não tem tamanho. E aí, no primeiro jogo, com a torcida ainda em maioria do Palmeiras, mesmo não sendo no Allianz, vence a partida com o Palmeiras não fazendo uma boa partida, é mais do que o título. Então, entendo que muito dificilmente só tem uma possibilidade do Água Santa
ficar com o título. É que estamos falando de um esporte chamado futebol. E no futebol ele é apaixonante. O Matheus falou, você vê, é minha esposa, é minha filha. Aqui a gente pegou esse espírito. E o futebol é apaixonante especificamente por esses detalhes, onde o mais fraco, o mais frágil, em algumas oportunidades, pode superar o gigante. Mas um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, eu entendo que a chance do Água Santa acontecer alguma coisa diferente que não venha a ser o título do Palmeiras é quase 0,000000001. Entendeu? A chance do Água Santa ser campeão. De qualquer forma, vamos aguardar. E o campeonato está valorizado e muito feliz. Um beijão aí ao Matheus e aos meus parças Silvestre e Chico Lang e você que está nos acompanhando. Ô, Matheus, você foi no jogo? Não. Eu assisti pela TV aqui com a Day e com a Francesca, minha filha caçula e minha esposa. A gente assistiu na TV. Estamos na corrida por ingressos para assistir a final. Hoje em dia é assim. Cada jogo é um sacrifício para conseguir ingresso. Infelizmente, eu não tenho cadeira e não tenho boiada nenhuma lá com a diretoria do Palmeiras, assim. Então, eu tenho que comprar meu ingresso e é sempre difícil. E eu preciso de muitos ingressos. Né? Acabou aquela história de eu ir no estádio sozinho. Não posso mais ir no estádio sozinho. Eu tenho que levar a Day, tenho que levar a Marina, tenho que levar a Francesca, que é a turma toda aqui. Mas a gente viu pela TV assim, um primeiro tempo que foi morno, né? O Palmeiras, né, criando situações e achando que o gol ia sair a qualquer momento. No primeiro tempo, o Água Santa achou um gol de escanteio, não fez muito, né? Tirando aquela jogada que o próprio Zé Rafael perdeu lá, uma bola que ele tentou dar uma caneta, né? Numa falha lá incrível. O Água Santa não fez por merecer a vitória no primeiro tempo, mas no segundo tempo, impressionante como o Água Santa veio para cima do Palmeiras e teve facilidades, né? Isso que eu achei, né? O Vanderlan entrou mal, o Piquerez faz muita falta, né? Já estou dando nome aos bois aqui, né? O Marcos Rocha, que fazia uma grande partida, era o melhor do Palmeiras, para mim, na minha opinião. Teve a falha capital do jogo, né? Ele foi querer cruzar a área com a perna que não é boa dele, enfim, entregou o segundo gol. E tem um lance também, que não sei se vocês vão lembrar, que o nosso xerife lá, o Gomes, ele se machuca. Porque vão falar uma coisa, e vocês têm que concordar, esse time do Água Santa bate, cara. Bateu no jogo passado, esse time do Água Santa bate muito. E vai bater mais na final, hein? Eu acho que os caras vão se fechar e descer a lenha. Então eles descem a lenha quando tá com a bola, quando tá sem a bola, né? E teve um lance que o Gomes se machucou, só que ele continuou. E depois daquele lance, ele não foi mais o mesmo, e a gente está acostumado com o Gomes, que não perde uma bola, e ele começou a correr atrás dos atacantes, coisa que não é normal. Mas não dá para esperar carinho do Água Santa, né, Matheus? Não quero carinho. Vocês estão querendo... Ô, Chico, eles estão querendo demais, os caras estão ganhando tudo, aí quer ir para uma final, está esperando carinho do Água Santa? Não, eu quero só que o árbitro coíba a violência, só isso. Tem cartão amarelo e cartão vermelho para isso. Eu não quero. Já tá falando de arbitragem. Não tô. Eu nem falei de arbitragem. Eu falei que é um time que bate. Só isso. Eu não citei o nome árbitro. Acabou de falar assim, eu só quero que a arbitragem. Então... Aí, depois que você falou que eu não quero que eles falem. Enfim. Ô, Matheus, mas eu fiquei chegado porque o juiz dessa partida é o Rafael Claus, né? E o Rafael Claus é um juiz, no meu modo de ver, o Garrafa não gosta dele. O Silvestre eu não sei, mas o Garrafa não gosta. Eu, particularmente, acho ele o melhor juiz de futebol paulista. Então, não tem nada contra não, Chico. Não tem nada contra não. Acho que é um bom árbitro. É o melhor que tem mesmo. Não, mas a menina que apitou foi bem. Eu não tenho crítica, assim. Eu acho que ela não errou em nenhum. Eu acho que ela apitou muito bem. Não estou chorando, não. Mas é um time que beira a deslealdade, minha opinião. Eles batem, eles marcam firme, chegam duro na bola, né? Não tem como, porque eles são técnicos. Futebol de várzea, irmão. Nem a técnica, nem a categoria que o Palmeiras tem. Então, eles têm que compensar na marcação. E aí, eu lembrei muito, sabe de quem? Esse Carpini, ele é novo, ele
viu, mas eu lembrei muito dos times que o Brandão montou. Os times que o Oswaldo Brandão montava eram assim. Ele falava, chega junto, chega junto. E os caras chegavam mesmo. Se você pegar aquela final Corinthians e Ponte Preta, que a Gazeta tem com exclusividade, tem todos os 90 minutos do jogo, mais, olha, uma pancadaria generalizada, cara. Os caras se pegaram a porrada mesmo. E eu acho que nesse domingo, no próximo domingo, o que vai acontecer é isso mesmo. O Água Santa, ele tem uma estrutura interessante, Matheus, porque a diretoria da Água Santa é uma diretoria que procura se equilibrar. Tanto é verdade que ele tem até uma postura interessante, você pode ver. Eles perceberam que o Água Santa não dava para ter continuidade na 4, né? E na Série 4. Não que eles se recusaram a jogar, mas eles acharam que não era legal. Então, o que eles fizeram? Eles congelaram, né? Acabou a final, o Água Santa se desfaz praticamente e volta daqui 7 meses só para disputar a Copa do Brasil. Então, quer dizer, eles têm já tudo planejado. O Carpini vai lá para o exterior, né? Vai fazer cursos bancados por eles, pela diretoria. Então, essa é a minha postura. Veja que coisa engraçada. O Palmeiras é gigante. Mas o Água Santa tem uma baita de uma estrutura por trás. E isso talvez esteja atrapalhando, porque como o Água Santa chegou na final, evidentemente que essa diretoria, que tinha lá um orçamento X, agora, para ser campeão paulista, eles vão fazer X mais X mais X. Quer dizer, é o dono do Água Santa. 3 milhões de bicho, tá? 3 milhões de bicho, fiquei sabendo hoje, que dá uma bela, né, uma ajuda emocional. E talvez por isso o time fica um pouco mais turbinado no aspecto da chegada. E o Thiago Carpini, na entrevista coletiva, ele foi indagado ali eu não estava na coletiva, mas acompanhei a coletiva do Abel, e lamentavelmente, dos treinadores, e lamentavelmente lá em Barueri a gente não ouvia a pergunta, não sei qual foi exatamente a pergunta feita ao Carpini, e ele falou, ele parece que não gostou muito quando foi mais ou menos questionado dentro da linha do que o Carriere falou. Ele justifica dizendo que o time dele é um time que compete, ele não abre mão disso. Ele não abre mão disso. Mas isso foi tema, sim, lá na entrevista, e não tem outra forma, porque para você igualar na bola com o Palmeiras não dá. Você vai ter que tirar de alguma forma, e aí, repito, concordo com o Carriere. Você pode tirar, você pode ser um time viril, um time de pegada, você não pode ter nenhum tipo de violência e erro de arbitragem, que coisa que também não vi na partida de ontem. Eu estou falando assim, eles podem dar 3 milhões, eles podem dar a cidade de Diadema inteira de bicho para os caras. Não pode ser maior que a tradição do Palmeiras, não pode ser maior que a vontade de um cara que joga no Palmeiras, com o salário que o cara tem o ano inteiro, com os prêmios que o cara tem o ano inteiro, a vida inteira, tudo, não pode ser maior que um jogador. E o Chico Lang falou bem, é um time que está se estruturando, está tomando atitudes corretas, é bacana isso, é melhor não jogar, desfaz todo mundo, volta só daqui 7 meses, manda o técnico para estudar, banca o técnico. Ok, atitudes legais, corretas, eu também acho legal, bacana, mas ainda assim é o Água Santa. As atitudes do Palmeiras são muito maiores, importantes e gigantes, e não pode ser maior do que isso que o Água Santa está fazendo. Não pode. Desculpa. Por isso que, assim, o alerta foi dado, né? Assim, entramos meio que... não vou falar de salto alto, porque isso eu nunca vi esse time do Abel fazer. Mas entrou achando que o gol ia sair a qualquer momento. Chega algumas situações de contra-ataque onde o Palmeiras tinha lá para... o último passe nunca saía perfeito. Momentos onde podia ter o que o Palmeiras faz muito bem, que é servir o companheiro, tentaram um chute, né? Então, houve um preciosismo. O Rony tentou chutar bolas que normalmente ele passaria. Teve momentos que o Dudu tentou chutar, que o menino tentou chutar, e eram momentos que era melhor passar. Então, esse tipo de coisa, você vai percebendo que é um time que não está tão aguerrido, né? E que acha que o gol vai sair naturalmente, e não saiu.
né? Saiu por um acaso com o Endrick num lance perigosíssimo de VAR, né? Que um lance quase impedido, não estava impedido porque tem a linha, mas se ele tivesse anulado aquele gol por milímetros, ninguém ia falar por nada. Por uma molécula. Hoje em dia os caras anulam gol de impedimento por uma molécula. Foi uma coisinha de nada, mas enfim, foi gol. E aí não fez aquela questão de ir para cima e fazer o segundo gol, virar o jogo, né? Ir para a Bolívia com mais tranquilidade. Não, agora eles vão para a Bolívia pressionadíssimos. Uma viagem difícil, jogar na altitude. Então, olha que complicação que eles arrumaram para a vida deles essa semana. E a gente, como torcida, tem que aguentar, ficar quietinho dentro da casinha, né? Aguentar todo tipo de gozação e esperar. Como o Palmeiras, né? Aguentou o Viola imitando o porco, né? Aguentamos os tricas lá dizendo acabou, já é campeão. Trica não, velho. Trica não, é Bambi. Não, mas trica, eu sou conservador. Eu sou conservador, é Bambi. Inventou isso, Silvestre, desculpa. Eu não falei o animal silvestre eu não falei o animal silvestre dos campos né? Não, o Bambi não é silvestre, o Bambi é selvagem. O Bambi é selvagem. Você imagina aquele Bambi bem feroz, né, Silvestre? Aquele cheio de carinho. Você sabe, aproveitando a brincadeira, tem um desenho da Disney que é maravilhoso, que é um Bambi, é um gambá, e aí aparece um coelhinho. E o coelhinho é mais sensível do que o Bambi e do que o gambá. O gambá não é um animal sensível, vamos falar a verdade. Né? Mas esse desenho da Disney... Você se incomoda com essas provocações aí? O que você acha disso no futebol, cara? Você acha que a imprensa deveria explorar também? Hoje em dia não pode nada, é bom tomar cuidado com tudo que se fala. Isso assim, são coisas... A gente tem que evoluir, né? Mas e para algumas coisas assim, às vezes falar o mundo tá chato, não pode nada. O Osmar foi ver minha peça e a gente, né, dentro do humor também, quando a gente tenta fazer graça com alguma coisa, a gente precisa tomar muito cuidado com a piada que vai fazer hoje em dia. Antigamente podia fazer piada com tudo, hoje em dia não pode. Algumas coisas eu acho correto, temos que evoluir enquanto sociedade, tudo. Dentro do futebol, né, eu acho que a gente não pode ser tão chato também. Eu evito, por exemplo, eu não falo Bambi, né? Tricas eu falo porque foi uma invenção do marketing do São Paulo. Aí eu não tenho culpa. Então, são os tricas, vocês que se resolvam aí. Gambá, eu não acho que eu também evito também falar gambá, essas coisas. Mas para aquele corintiano que você tem mais intimidade, né, que você fala com aquele jeito brincando, né, não tem problema. Tudo depende da forma, da maneira que você fala, né? Mas eu acho bom evitar. Mas a gozação é inevitável, tem que aguentar. O que eu fico assim, quando a gente reclama um pouco da imprensa, e eu falo assim, porque eu já sonhei ser vocês. Vocês, para mim, é o meu sonho de consumo. Eu queria ser vocês, porque eu me preparei para isso. Eu queria... Tanto é que eu fiz o meu curso de radialista, eu fiz minha pós-graduação na Faculdade de Educação Física como técnico de futebol no Instituto do Vanderlei Luxemburgo. Eu gostaria de trabalhar na crônica esportiva. Eu tentei fazer isso. Eu acho que eu sofro um certo preconceito porque eu sou ator. E a imprensa esportiva gosta muito de ex-jogador ou aquele jornalista que começou desde lá do comecinho. Eu entendo. Mas eu acho que eu entendo muito de futebol. E eu comentava os jogos pela Rede Contínua, que foi uma das primeiras rádio web que transmitia pelo YouTube, né? Ela que começou essa coisa de transmitir com o YouTube, e hoje todo mundo transmite pelo YouTube, né? E acho isso muito legal. Então, eu falo, por que eu estou falando isso? Porque eu quero ser imprensa esportiva ainda, tenho vontade de participar, não como convidado do Mesa Redonda, quero ser contratado pelo Mesa Redonda, eu quero ser contratado pela ESPN, eu quero ser contratado pela Record para comentar os jogos do Campeonato Paulista. Eu quero, né? Eu tenho esse sonho ainda e é uma coisa que eu me vejo capaz para fazer.
Mas uma coisa que eu tenho que ser é menos palmeirense para fazer isso. E eu não nego que eu vou no estádio e canto aquela musiquinha. Não importa o que diga, essa imprensa de gambá. Pi, 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 pi. Porque, olha, eu estava ouvindo a narração do Kleber Machado, vou te falar. Mas o Chico Lang é muito folclórico, não dá para ter raiva. O Chico Lang é um corintiano que ultrapassou. Eu prefiro o Chico Lang, que a gente sabe o que vem dali, entendeu? Com essa figura, ele ultrapassou esse nível, né? O pior é o cara que se esconde, né? O pior é o cara que se esconde. É pior o cara que e que fala sério. Não que o Chico não fale sério, mas nesse sentido de provocação. Exatamente. Então, eu vou te falar, eu estava vendo o jogo, estava vendo o Kleber Machado, teve um lance que o Água Santa quase fez o segundo gol, e aí no último passe do jogador do Água Santa, ele fez mas ele errou o passe. Eu me lembro desse lance. Você lembra? Eu me lembro desse lance e senti realmente, porque a gente acaba assistindo o jogo, eu estava assistindo o jogo, me preparando para o Mesa Redonda, então a gente assiste de uma outra forma, né? E eu adoro o Kleber, fiquei muito feliz com o Kleber fazendo esses 2 jogos, até em respeito a outro narrador que vinha narrando, mas pelo que representa o Kleber, achei que foi muito legal essa iniciativa da Record. E aí eu estranhei, foi um ato falho. Né? Então não tô louco, né? Não, ato falho não. Peraí, Garrafa. Ato falho se fosse só... O palmeirense deve ter ficado maluco nessa hora. Mas ato falho só se ele usasse isso numa situação, porque o Silvio Luiz, por exemplo, eu lembro que ele narrava, ele lamentava o erro do atacante para os 2 lados, ele estava meio que interagindo com o jogo, né? O Kleber é santista, é isso? Santista, mas isso indifere, né? Não estamos aqui longe disso. Eu pelo que estou entendendo, e o Matheus está falando, obviamente, com essa paixão, e nós temos que lidar muito com a paixão, faz parte da nossa profissão lidar com a paixão do torcedor, porque o esporte é movido à paixão. Nós falamos para apaixonados e para fanáticos, porque os mesmos caras que entram nas redes sociais, ontem, obviamente, e a minha opinião não é tipo, o Chico tem lá o personagem dele e dá as opiniões dele, como sempre deu, e era óbvio que ele ia falar do Água Santa. Eu continuo entendendo que o Palmeiras vai ser o campeão, posso quebrar a minha cara. Então, ontem, no meu Instagram, hoje, o Garrafa é palmeirense e tal. Amanhã eu emito uma outra opinião. Esse mesmo cara que tá me falando, tá me elogiando, esse cara vai vir me arrebentar. Então, a gente não se ilude muito com isso, não. Mas diferentemente do time que a gente torce, não é? Mas que bom que você lembrou desse lance, consumidor, é complicado. Legal que você lembrou desse lance, porque foi muito assim, foi demais. Ele lamentou muito, né? Mas perdeu, fez o passe errado. Nessa hora, eu e toda a torcida, a gente fica maluco. Você esquece que você, né? Eu olhei para minha filha, falei, Francesca, tá passando em algum outro canal? Tira desse canal. Não, tá passando na HBO, pai. Põe na HBO, pelo amor de Deus. Você começa a achar que tá dando azar. Você não quer mais... Ô, Matheus, eu confesso que no auge da minha imaturidade adolescente, eu xingava tanto o Chico, mas eu queria matar o Chico. Eu queria socar a televisão. E hoje, cara, eu trabalho com ele há tanto tempo, até meu chefe, gosto muito do Chico. A gente tem que crescer, né, e entender um pouco dele. Mas aí, um detalhe importante, mas aí nós somos profissionais. Mas nós sabemos que o torcedor é assim. Porque eu, em nenhum momento, quando o Kleber teve... Aliás, um abração para o Kleber aqui, se chegar esse vídeo até ele, né? Em nenhum momento, quando eu vi o Kleber tomando... eu entendi que ele lamentou pelo lance, pelo profissional que o Kleber é. Mas, na hora, eu falei... meu Deus do céu! A torcida do Palmeiras reage como? Garrafa, ele lamentou demais, Garrafa. São Paulo, é natural. Garrafa, Matheus e Silvestre. Eu lembrei agora aqui de uma coisa que o Orlando Duarte me falou. Orlando Duarte, né? Mestre Orlando Duarte. Grande Orlando Duarte era São Paulino. Clássico. Né? São Paulino. Gostava muito de narrar jogos, né? Portuguesa, Chico. Ele era portuguesa.
Não, mas eu torci pro São Paulo. No ar ele era Lusa. Mas... ele me enganou a vida inteira. Ele me enganou a vida inteira com esse papo de português, então. Não existe. Quem topa português? Eu conheço o maestro, né, e o Flávio Gomes. Eu trabalhei com ele na Folha de São Paulo, e ele faz português. Maluco, né? Mas, enfim. O cara que não tem ligação com ele não vai torcer para português. Mas, enfim, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte: ele falou uma frase, Matheus, muito engraçada. Ele falou: Chico, você tem um personagem forte. Você tem que aguentar os primeiros 5 anos de crítica. Falou desse jeito para mim. A gente estava, acho que era lá na prainha, na Paulista. E ele falou: você vai ter que aguentar 5 anos de crítica. Depois, mais 5 anos, o seu personagem se consolidar. Depois de 10 anos, aí ninguém vai mais reclamar que você torce para o Corinthians e assumir o que é corintiano. Os caras vão começar a te admirar. E vão começar a querer que apareça um cara igual a você no clube deles para defender o clube deles. Eu falei: pô, mas Orlando, caramba, 10 anos, né? Ele falou: 10 anos. Ele falou assim para mim: 10 anos passa assim. Ele falou. Olha, dito e feito. O que o Orlando falou, aconteceu. E aconteceu naturalmente. O outro que ele falou, existe uma competição muito grande entre o Roberto Júnior e o Roberto Valori, né? Isso todo mundo sabe. O Roberto Valori deu a chance o mestre Roberto Helena Júnior, que deu a chance para o Valori escrever no Jornal da Tarde. E quando ele saía de férias, ele deixava o Valori escrevendo no lugar dele. E o que aconteceu foi o seguinte: rolou uma disputa entre eles aí, né? E o Helena não quis mais saber do Avalon, o Avalon não quis mais saber da Helena. E quando o Roberto Helena trabalhava na superintendência da Gazeta, ele me chamou e falou assim: o Avalon vai querer matar o seu personagem, mas você desista, porque o seu personagem pegou. Aí eu falei: pô, mas eu não sinto isso do Avalon. Ele falou assim: mas pode esperar que ele vai querer matar o seu personagem. Isso não aconteceu. Roberto Helena levou para o lado pessoal uma coisa que não tinha nada a ver com ele, que era a minha Valori. O Valori fez o contrário. Ele levantou meu personagem, né? Botou. Ele tocou a bola para cima, que ele percebeu que dava certo, né? Então, quer dizer, eu acho isso. Você não desista, porque de repente aparece aí uma oportunidade, e você é um cara que se expressa bem, é um cara bonito no vídeo, né? É um cara que tem uma boa aparência, você sabe o que você fala. Então, quer dizer, eu acho que é uma questão de oportunidade. Uma questão de oportunidade. A televisão tentou várias formas, né? E, infelizmente, pegou aquela de colocar jogador no vídeo, né? Isso aí o Luciano do Vale, né? O Luciano do Vale, né, que Deus o tenha, ele que inventou esse negócio. Começou com o Gerson, passou com o Rivelino, do Rivelino com o Marcelo, e aí foi criando o Tostão, né? Foi criando essas figuras, e aí hoje qualquer um comenta, né? Tem jogador que sabe o que está falando? Tem. Mas tem jogador que não sabe o que está falando também. Isso aí. Como também tem jornalista também que acaba nem sabe o que está fazendo por ali. Como existem bons e maus em todas as áreas, em todos os segmentos. Então, é isso. E como tem jornalista que sabe o que está falando e sabe jogar bola, porra! Aí você está exagerando. É brincadeira. Isso que o Chico Lang falou é uma aula de teatro para todo mundo. E eu acompanhei, eu sou fã de vocês, sou fã do Mesa, sou fã do Chico, eu era fã do Avalone, né? E o Avalone e o Chico horas era o vilão e o arqui-inimigo. Era o galã, o bandido e o mocinho. Horas o Chico era o bandido, ora o Chico era o mocinho, ora o Avalone era o bandido, ora o Avalone era o mocinho, dependendo da fase do Palmeiras ou do Corinthians. Então, um engrandecia demais o outro. E era agradabilíssimo ver, né? O Avalone
com aquele jeito palmeirense dele, né? E claro que tinha que ter o contraponto, que era o Chico Lang, né? Não ia ter a menor graça, né? Ter o Avalone sem o Chico Lang, né? Isso, e o que o Chico falou dos 5 anos, depois mais 5, do personagem se consolidar, do grande Orlando Duarte, né? Eu quase vi todos os livros dele sobre as Copas do Mundo, estudioso de Copas do Mundo, né? Eu lembro no Parque Antártica, quando ainda estava naqueles seus primeiros 5 anos, quantas vezes eu saí do Parque Antártica, todo espremidinho, com aquele coro, Chico Lang, Hoje não tem mais isso, Chico. A gente sai do Allianz e nem lembra de cantar essa musiquinha mais. Olha, é o que eu falo pro Chico, viu, Matheus? Porque já está acima do bem e do mal, mas o Chico Lang sofreu bastante nos 5 primeiros anos, né, Chico? É o que eu falo pro Chico. Todos nós, né, que estamos na profissão, assim como o Matheus, todos sempre nosso sonho surgiu em função de uma paixão, que era pelo futebol, e aí cada um seguiu o seu caminho e estamos nós aqui com a única diferença é que estamos nós com o microfone nesse momento. Essa é a diferença nossa do torcedor, e a gente acaba se dedicando muito mais do que o cara que tem uma outra profissão lá, tal, mas não é que ninguém sabe mais do que ninguém. E o Chico Lang, eu falo para ele, o Chico, às vezes, ele não tem noção do tamanho dele, não é porque o Chico está aqui não, mas eu falo isso para ele na redação e já falo há muito tempo. Todo mundo que gosta do futebol, especificamente do futebol paulista, vamos falar só para a gente não... Todo mundo sabe quem é o Chico Lang, cara. E você construir um personagem como esse, né, que tem também a sua opinião, que tem a sua autocrítica, o Chico, ele é um jornalista na essência da palavra, para quem não conhece. Eu peguei o Chicão de bloquinho na mão, fazendo cobertura de treinamento, ainda em início de carreira, é verdade, mas peguei o Chico Lang lá. Então, o Chico é um baita do jornalista, mas esse personagem do Chico, como corintiano, que o Matheus bem colocou, em função dessa dupla que ele fez com a Avalone, era algo assim, era um casamento perfeito, deixou o Chico num patamar que todo mundo sabe, quem gosta de futebol. É impressionante, cara. É onde você anda, o cara quer falar do Mesa Redonda, antes de falar do Mesa Redonda, ele me identifica como Mesa, identifica o Silvestre como Mesa, como Gazeta, ele vai tocar o nome do Chico Lang. Então, isso é um grande mérito, não é para qualquer um, não. Tá, obrigado. Você tem meus amigos, então tá tudo certo. Não é questão de amigo, não. Eu, como repórter, viajei muito já pela Gazeta, né? Eu fiz aquela cobertura, Chico, do Corinthians na Série B, a saga corintiana. Nossa, eu viajei o Brasil. Foi maravilhosa aquela cobertura, né? Mostrando o comportamento tal, por qualquer cidade, estado, do sul até o norte, as pessoas me paravam para mandar recado para você. Uns para mandar você a merda, faz parte. E outros para falar, pô, eu gosto muito do Chico Lang. Mas a maior prova disso, desculpa, Silveira, a maior prova disso é a torcida de um clube gigante como o Palmeiras, e nós todos aqui... Todos os jogos no Parque Antártica. Como é que todos os jogos. A palestra Itália inteira, a torcida do Palmeiras, que grita, que exalta vários cânticos a favor do Palmeiras, fazia esse coro com o Chico. O Palmeiras ganhava, a saída da torcida ali para a Rua Turiaçu era Chico Lang, viado. A Michelle até brinca hoje. Ela fala Chico Lang, querido. Entendeu? Isso é para poucos, cara. Isso é que... E a gente sempre imaginava que ele estava lá. A gente achava que ele estava lá escutando. E ele talvez... Eu fui xingado muitas vezes em nome do Chico Lang, porque eu estava na cabine com a câmera lá, os caras virados xingando, eu, obrigado, valeu, tá? O Chico dormindo na casa dele tranquilamente, sendo homenageado. E o Chico Lang mora do ladinho da Casa Palestrina, mas há muito tempo, ele é vizinho. Chico Lang, já me falaram que você era palmeirense. Cara. Mudei o foco. Desculpa, a pauta do programa mudou, Matheus, você me perdoa, eu vou voltar o foco para você, mas agora eu preciso direcionar as armas todas para este cidadão aqui, ó. Já me falaram que o senhor era palmeirense, que se adotou esse estilo corintiano para fazer o do contra. O que acontece é o seguinte, eu cresci na Pompeia. A Pompeia, quem conhece aqui, o lado da Zona Oeste de São Paulo, sabe que é um bairro. É um bairro italiano. Então, eu cresci no meio
de filhos italianos. Tanto é verdade que eu acabei, eu não vou dizer que eu falo italiano, mas eu entendo italiano muito bem. Tá? Quando eu cobri a Copa de 1990, eu fiquei uma semana, 8 dias, aí eu comecei a falar italiano. Por quê? Porque desde criança, na minha infância, todas as casas que eu ia para brincar com o pessoal, ou tomar um café depois de uma chamada de rua, né? A gente ouvia o pessoal falar italiano. O meu melhor amigo, né, no colégio foi, durante muitos anos, Salvatore Benito Virgilio, que era descendente de italiano, era italiano, casou com um brasileiro, né, teve filhos aqui no Brasil, e ele hoje é um grande professor de matemática. Tem mais de 40 livros escritos para todas as áreas da matemática, inclusive a matemática aplicada à publicidade. Ele se especializou. É um intelectual, né? Um cara que não resta a menor dúvida, ele queria ser engenheiro civil, mas ele sempre foi muito bom de matemática. Ele está rodeando muito e vai acabar falando que era palmeirense mesmo, eu estou achando. Não. Com italianos. Mas talvez por isso mesmo, não é que eu peguei bronca do Palmeiras, mas os filhos de italianos, na minha época, hoje eu não sei, mas naquele tempo, eram muito presunçosos. Falavam da Itália como se a Itália fosse a última maravilha do mundo. Então, você acaba, sabe, eles pisavam um pouco. Eu sou descendente de poloneses, né, de russos poloneses, e o meu avô era austríaco. Então, uma certa rivalidade, sei lá, a gente cresce com essa coisa na cabeça. E aí eu comecei a torcer pro Corinthians. Meu pai era corintiano, e em todo lugar que eu ia, eu via que os filhos italianos torciam pro Palmeiras. Né? E que eram meus amigos de infância. Aí, o outro pessoal mais pobre torcia para o Corinthians. Então, eu acabei me achegando mais a esse pessoal mais humilde. Então, eu sempre fui corintiano, nunca deixei de ser. Aí, joguei com o Palmeiras, né, durante um tempo. Eu era a reserva do Tonho, aquele Black Power que jogou no Palmeiras nos anos 70, no comecinho de 80. Ele foi para o Palmeiras, através do Romero. O Romero queria me levar também. Aí eu peguei princípio de tipo negro. Eu fiquei um ano parado, não podia fazer esforço físico, nada. E aí eu perdi o bonde, né? E aí eu perdi o bonde da história. Quando eu quis voltar, o Romero já não estava mais lá, o Tonho já estava no São Caetano, Santo André. O Tonho, ele jogou no São Paulo. O Tonho Black Power. Ele era um baita no goleiro. Ele começou no Nacional do Comandante Souza. E eu junto com ele. O Matheus, imagina o Chico Lengue, goleiro do Palmeiras, velho. É verdade. Eu não fui por uma coincidência, por um capricho do destino. Não é que eu acabei ficando doente. Mas o Tonho foi reserva do Leão, quando o Leão foi para a Copa de 74, se não me engano. Isso, exatamente. Foi? Exatamente. E era um bom goleiro. Mas não saía do gol como eu saía. A minha especialidade. Eu não perdia uma bola por cima. Nunca. Escola Argentina de Goleiros, Chico Lang. A Escola Argentina de Goleiros. Ô, Matheus, vamos voltar pro Palmeiras? Tá legal pra caralho, adorei esse papo aqui. Até porque domingo tem decisão e a gente tem uma Libertadores aí no meio de semana. O Matheus tocou no assunto, né, Silver? Se eu fosse o Abel, desculpa, mas se eu fosse o Abel, só para deixar bem claro, eu seguraria alguns caras aqui e eu ia com o time meia força lá para Bolívia. Não sei vocês, não. Bom, com a palavra do palmeirense da roda. Né? De cara, ele pode começar com o Arthur jogando como titular, vai fazer a estreia lá na altitude, provavelmente, porque ele não pode jogar o Paulista, não pode jogar a Copa do Brasil, vai jogar o Brasileiro e a Libertadores, né? Então, de cara, ele já pode fazer a sua reestreia no Palmeiras. Eu também. Mas você pouparia, Matheus? Você pouparia? Você pouparia? Você pouparia para preservar o time para a final do Paulista?
Eu acho que o Palmeiras tem elenco para segurar alguns jogadores, né? Dá para entrar o Luan no lugar do Gomes, se o Gomes não tiver 100%, né? Eu acho que dá para entrar o Mike perfeitamente no lugar na lateral direita, no lugar do Marcos Rocha, né? Tem os meninos que estão voando na base, pô, bota eles para correr lá na altitude, vamos ver o que dá. Eu acho que o Palmeiras tem elenco. Vai viajar, acho que vai viajar todo mundo. Não sei se ele vai poupar da viagem. Não, da viagem não. Mas você chegou a conferir a entrevista coletiva do Abel? Porque tem uma parte da imprensa aí que interpretou que ele vai poupar. Para mim, ele disse o contrário. Ele ficou meio enigmático ali, né? Eu preciso fazer uma gestão, mas eu vou com 11 força máxima, alguma coisa nesse sentido. Não foi exatamente essa expressão que ele usou, mas a minha interpretação é que ele vai com o pé no acelerador, talvez estreie o Arthur, até porque ainda não definiu quem é o cara que joga ali na beirada, né, no lugar do Scarpa, ele está experimentando. E lembrando, o Palmeiras, como vários times, ficou muito tempo só treinando. Então é um jogo no domingo, La Paz na quarta, e depois a final do Paulista. Aí talvez mais para frente ele comece a ter que rodar o time, né, já na Copa do Brasil. Eu começaria a rodar agora muito mais pelo aspecto emocional, e penso que o Abel vai fazer isso. Posso quebrar a cara, porque a gente não acompanha mais treinamento, diferente de um passado não tão distante, que a gente frequentava o lado de dentro dos CTs, mas o Abel, e aí eu quando tenho que criticar, critico o Abel, e quando tenho que elogiar, elogio. O Abel, diferente, por exemplo, do Vitor Pereira, que está aí batendo um pouco de cabeça, batendo lata e deve bater mais lata por aí, o Abel, ele entendeu o que é o futebol brasileiro. No primeiro ano, quando ele chegou, ele não deu muita importância ao Paulista, quase não classificou na fase de grupos. Aí ele classificou, chegou à final e perdeu o título para o São Paulo. Dali para frente, o Abel viu a atmosfera, entendeu o que era a rivalidade e começou a focar. E tanto que ele disse ontem na coletiva, e o Chico hoje no Gazeta Esportiva, lá com o José Paes, disse, eu achei meio presunção do Abel, tal. O Chico pode até falar mais sobre o tema, quando ele fala assim, na coletiva, que se o Palmeiras pode se preparar para uma grande vergonha. Se não reverter, será uma vergonha. Para mim, ele deu uma cutucada no time dele. Claro que os caras vão usar isso aí. Né? O Palmeiras, ou no próximo domingo, ele busca esse resultado, busca o título, ou ele vai pagar uma vergonha, mais ou menos isso, é uma vergonha. E aí ele não tá, ele falou, não tô querendo. E ele tá sendo verdadeiro, porque o Palmeiras tem um time, uma estrutura, o Palmeiras tem tudo a mais que o Água Santa. A história do próprio Palmeiras, como disse o Matheus lá na abertura, obriga o Palmeiras a ganhar esse título. Estamos falando do time que é o mais badalado da América, é o melhor time da América, é um time que está brigando por mais uma Copa Libertadores da América. Não é? Então você não pode imaginar que vai perder para o Água Santa, seja a que preço for. Então, ele coloca como um grande vexame ser eliminado. E por isso ele vai dosar, sim, no meu entendimento. E aí eu discordo só um pouquinho do Matheus, esse negócio de viajar. Se é para poupar o cara, deixa o cara aqui. Deixa ele aqui. O cara lá, todo respeito ao raio dos Esparta, lá em La Paz. Ele vai poupar no jogo, ó. Ele vai poupar no jogo. Sabe o que é poupar no jogo? É a porra da minutagem. Ele leva todo mundo. Eu acho, né, juntando. Pode ser. O ano passado, por exemplo, ele poupou na fase de grupos da Libertadores, priorizou o Paulista. Nesse momento, como tem essa brecha aí de uma intertemporada, eu acho que ele vai botar a força máxima, talvez um ou outro só, que ele experimente ali diferente, e vai jogar os 2 jogos seguintes, aí, quarta-feira e domingo, com o que ele tem de melhor. É uma impressão que eu tenho, cara. Porque o grande problema nessa história toda é viagem e altitude, né? É a pior viagem e a maior altitude. Então, esse é o grande problema, porque jogar domingo, quarta e domingo, não teria tanto problema para jogar um time que ficou parado algum tempo, né? Apesar do Rony ter jogado lá o jogo da seleção. Mas então, o Rony, desculpa, Matheus, o Rony, o Everton e o Veiga, esses caras foram para Marrocos, aí volta para São Paulo, não treina, joga uma decisão, toma um cacete, aí vai para La Paz, não treina. Tudo isso tem que ser pensado, meu amigo.
Ah, meu, foi pra seleção, ficou lá, coçando o saco, jogou um pouquinho. Esses caras viajam com um monte de equipamento nas coxas, fazendo massagem. É quase aquela massagem lá que você faz de vez em quando, uma vez por semana, o Garrafa. Fica lá no relax, na classe, daqui a pouco vai ter um avião da lei. Ah, velho. Olha a ironia. Ele vai poupar no jogo, ele vai botar os caras pra jogar, 2-0, aí tira. Eu acho que ele vai fazer isso. E justo assim, nesse momento, o Palmeiras ainda não pode usar o seu avião oficial. O avião oficial ainda não está à disposição para esse. Porque é para isso mesmo, né? Mas ainda não está pronto, ainda não está homologado. Se tem algum problema que eu vi em algum lugar, que nessas primeiras viagens não vai ser com o avião oficial do Verdão. O Palmeiras tem avião, Chico? Agora você aguçou o Chico. Vai, Chico, vai. Não pagou o avião. Ela tá dura, Matheus. A Leila tá dura. Pô, se a Leila tá dura, Chico. Se a Leila tá dura, olha... Não, nós estamos roubados, né? Nós estamos roubados. Mas com esse negócio de avião, tem uma jogada de marketing e tal, que é botar uma companhia aérea, não é só... Se comprou esse, vai comprar mais 3 ou 4. Quer dizer, ela quer montar uma companhia aérea, tipo assim, né, sei lá, como tinha no passado, entendeu? Ela quer montar uma companhia aérea para funcionar no Brasil, depois na América do Sul e depois internacionalmente. Quer dizer, ela está jogada. E ela vai Chico, usar... vocês tiveram o Mosqueteiro 1, vocês tiveram o Busão Mosqueteiro 1. Você quer comparar o Mosqueteiro 1 com o avião da Leila, cara? Você tá de brincadeira, né, velho? E a Leila ainda deu carona no jatinho dela depois da reunião da Comebol, né? Ela deu carona para quem? Para o Filipão? O Felipão? Né? Para o presidente do Inter? Isso. Para quem mais? Leila, mãe. Jogando. Eu acho que ela é uma baita de uma empresária. E se eu tivesse dinheiro, ia meu capital mesmo. Aplicaria, sei lá, uma rede de hotel. Tenho dinheiro sobrando? Vou aplicar. Ela brinca de banco imobiliário, cara. Tem tanto dinheiro que faz aquela brincadeirinha do jogo da vida. Deixa eu assim, ó, a gente tá falando aí da grana e tal. Peraí, Gafa. Só colocar uma pimenta aí para vocês aí. Vocês estão falando da grana, da Leila e tal. Gente, a gente está falando do Palmeiras com dificuldade do Água Santa. O nível, a partir da próxima semana, muda em termos de brasileiro, muda em termos de Copa Libertadores, o patamar vai ser outro. Os outros também não contrataram, mas a gente está falando de um time, de uma mecenas. Ela é uma mecenas, ela tem o dinheiro. Quando a Leila foi eleita presidente do Palmeiras, e ela é muito profissional, obviamente, senão não seria uma empresária de sucesso como é, mas todo mundo achou, agora o Palmeiras vai contratar. O Palmeiras contratou agora, trouxe o Arthur, que era um jogador que já pertenceu ao Palmeiras no passado não tão distante, contratou lá um jogador colombiano que veio do Guarani de Campinas, e nós estamos falando de avião. O Palmeiras acho que está precisando mais que avião, hein? Pensando em algo maior, não em Paulista contra o Água Santa, pensando em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Cara, o Palmeiras já tem um time ajeitado. Mundial. Você já tem um time ajeitado, não precisa contratar que nem os outros. Trouxe o Arthur, tudo bem, é prata na... vendeu por 6, comprou por 8 milhões de sei lá o quê. Mas o Arthur era um menino promessa, o Arthur desenvolveu-se. O futebol tem muito de risco também de contratação, né, Matheus? Deu uma amenizada agora pro teu lado. E vem para... Não, eu acho que fez o que... Dentro dos nomes possíveis, né, e dos valores possíveis, foi uma excelente contratação, independente dele ter sido cria da base. Né? Era um jogador que estava disponível, né? que tinha intenção, que já conhece o Palmeiras. E é claro, tem negócios que são feitos o próprio Arthur se valorizou. Né? De quando ele saiu do Palmeiras como uma promessa, né? E foi muito bem em outros times. Tem jogador que sai do Palmeiras e não vai bem nos outros times e não se valoriza. O Arthur, por mérito próprio, cresceu, mostrou que tinha, né? E naquele time do Palmeiras ele não teve a oportunidade que outros garotos agora estão tendo. Então, acho que foi ótima essa contratação para um lugar ali que o Scarpa deixou de a gente meio sem ninguém, que de repente pode funcionar bastante, né? Pode ser uma peça que a gente está sempre tentando colocar alguém. O próprio Abel, né?
coloca às vezes o Breno Lopes, coloca o Endrick, ou tenta o Giovani, está tentando montar aquele... Falta uma pessoa, né? O Rony é titular, o Dudu é titular, o Veiga é titular, mas falta esse cara que era o Scarpa, né? Então, de repente, entra o Arthur aí para compor esse ataque, né? Para ser esse cara que pode compor, jogando o Dudu para a esquerda, o Arthur pela direita, pode dar um samba legal. E o Rony, até agora, apesar do Endrick, né, ser essa promessa toda, o Rony é o melhor centroavante que o Palmeiras teve. Não, se eu fosse o Abel, eu acho que ele já percebeu, né? Não mexe com o Rony, cara. Ele aprendeu a ser 9, gostou. Não mexe onde tá, né? Não mexe, deixa lá. Eu critiquei muito o Rony, cara. O Rony, se tivesse começado no Palmeiras com torcida no campo, né? Eu acho que ele não tinha aguentado, porque o começo do Rony foi muito ruim, né? Mas ele tem uma força de vontade, ele foi tão perseverante e ele teve a sorte de não ter torcida no estádio, porque a torcida do Palmeiras é chata pra caramba. Você é da corneta ou do amendoim? Não, cara, ou você sopra amendoim na corneta? Durante o jogo, eu sou aquele que apoia, mas eu corneto depois. Eu critico, né? Eu sou aquele que tem a minha opinião, eu não fico adulando só porque joga no Palmeiras. Mas durante o jogo, eu sou aquele cara que canta, né? Gosto de sentar do lado da Mancha Verde, quando tem ingresso, só tem lá o Gol Norte, só tem lá ingresso na Mancha. Vamos embora, vamos levantar a bexiga, vamos subir faixa, balançar a bandeira, vamos cantar o tempo todo. Outro dia, quando foi? Palmeiras e Fortaleza, no jogo que o Palmeiras já era campeão. Aí não tinha ingresso, eu só consegui ingresso lá no meio da Mancha. Eu, a Dai, a Marina e a Francesca. Eu saí exausto do estádio, cara. Porque quando você senta lá, você não para, cara. Você Sério? Não para. Pode falar o que for da Mancha Verde, mas a Mancha carrega aquele estádio. A Mancha leva aquele time, cara. E você, sentado ali, você não para. Você não senta, você não para de cantar. Tem coisa para fazer, tem sempre os moleques lá, né? Parece os estagiários. Você vai para o trabalho. Enche a bexiga. Agora é plástico, sobe o plástico. Agora é a pinta. Agora bate, agora levanta, agora canta. E quando xinga a Leila? Quando reclama da Leila? Você vai para o jogo? Não, tô indo trabalhar. Cara, eu saí exausto. Eu falei, nossa, mas tudo bem, Palmeiras campeão, ganhou do Fortaleza, foi demais. Mas olha, não é fácil não, viu? E quando a torcida pega no pé porque o palmeirense, ele é um eterno insatisfeito, né? Eu às vezes brinco com meus amigos, falo, vocês têm que aproveita o momento, curte, goza aí, dá uma risada. O palmeirense tá sempre tenso, cara. Tá. Entre erros e acertos, cara, vou te falar, o palmeirense é diferente. Você, já que você frequentou a Mancha, você também você mete o pau nessa diretoria, ou não dá para falar muito contra, não? Não, assim, eu acho que tem erros e acertos. Nem tudo são flores. Claro que tem todos os méritos, né? Não dá para negar, né? Que a profissionalização desse time, e a gente viu já tanta gente passando pelo Palmeiras e usufruindo do Palmeiras mais do que fazendo bem para o Palmeiras, né? Então é inegável que entrou lá uma gestão que é um outro nível, é outro patamar, desde o Paulo Nobre, né? Eu apesar de gostar da Leila e de ter poucas ressalvas com relação a ela, mas o meu sonho de consumo é o Paulo Nobre, né? Porque o Paulo Nobre, sim, foi um divisor de águas gigantesco. Não dá, pode falar o que quiser. Teve outros presidentes, papapá, né? O Gagliotti, apesar do pessoal criticar, de falar ele tinha um jeito mais pacato de ser, menos eloquente e tudo, mas o Gagliotti também ganhou muita coisa no Palmeiras. Mas o Paulo Nobre, cara, tirou a gente, e o Paulo Nobre trouxe a Crefisa, sabe? O Paulo Nobre, ele botou dinheiro dele, né? Coisa que geralmente a gente vê ao contrário do futebol, né?
a gente vê o dirigente pegando dinheiro, né? O Paulo Nobre, tudo bem, ninguém rasga, mas ele botou dinheiro dele, fez um empréstimo com juro mais baixo, aquele jurinho, não sei o que, possível de pagar, né? E você sabe que ele é palmeirense, você sabe que ele, né? Diferente da Leila, que tem uma outra história, o jeito que ela entrou, toda aquela celeuma de conselheiro, não conselheiro, pode entrar, não pode entrar, a ascensão dela foi muito rápida, porém, tá tudo muito profissional, coisa que nunca foi no Palmeiras, então tem que dar muito valor para ela. E é uma mulher, né? Que também tem é um emblema, né? Isso eu acho muito importante, assim, né? Eu lembro quando o Flamengo teve que era Medrado. Patrícia Medrado. Medrado, né? E foi catastrófica a administração dela no Flamengo, eu lembro. E ela era, né? Então a Leila é uma presidente assim que além de ser, né, tem essa cabeça assim, é uma empresária, né? Você sabe que ela tem outros negócios, né? Ninguém é inocente de saber que ela também usa o Palmeiras como um atrativo para os negócios dela, a faculdade, a Crefisa, mas é uma mulher competentíssima. É claro que o palmeirense sempre quer mais, o palmeirense quer o Cristiano Ronaldo, quer a grande contratação, a gente quer, né, aquela coisa bombástica que a Leila não vai fazer. A Leila não vai fazer. O Paulo Nobre precisava fazer, porque o Palmeiras não deu. Olha o time que. O Dudu! Foi o Dudu. Começou pelo Dudu. O Palmeiras precisava. O símbolo. Né? Lembra como o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil de 2012? Espetacular. Olha aquele time, cara. Né? E ainda jogamos a final sem o Barcos, que estava com meningite. Né? Olha aquele time que caiu depois com o Filipão, que caiu, porque era um time muito ruim. Você está falando 2012, né? 2012. Então, a gente saiu daquele nível de time, né? E quem deu essa virada foi o Paulo Nobre, né? Trazendo, né? Botando o dinheiro dele, trazendo a Crefisa, né? Terminando o estádio, foi todo um conjunto de fatores, que aí veio Paulo Nobre, Gagliotti, a Leila agora. Então, são 3 presidentes aí que levaram o Palmeiras para outro patamar, para outro nível, assim, de... Tanto é que o Abel... Empresta um para nós, vai. Outro dia a torcida independente a torcida independente do São Paulo outro dia estava... Leila, se eles não te querem mais aí, vem para cá, porque você já chega, põe o seu dinheiro, e aqui você já começa a tricampeã do mundo. Desculpa, pessoal, depois dessa eu acho que eu vou ter que encerrar a live. Não, mas passado todo mundo tem. Passado todo mundo tem, é isso aí, as suas glórias. As suas glórias vêm do passado. Vem do passado, então, é lindo. É isso aí. Ô, Matheus, cara, a gente estourou o tempo, tá do cacete o papo, eu queria continuar, mas eu preciso cortar, velho, eu preciso cortar aqui, acabou, né? Meninos aí, a gente não tem dinheiro pra pagar hora extra pro Dudu, pro Garrafa, pro Chico, muito obrigado, cara, o cachê eu te mando depois em forma de ingressos pra final, tá bom? Me arruma os ingressos, pô, já tá feito o pedido, então, Silvestre. Eu preciso de 4, tá? Porque eu não posso ler. Não vou mentir, cara. Eu não tenho como te colocar pra dentro. Não posso levar uma filha e deixar outra. Tem que ser 4, tá? Ô, gente, obrigado, Matheus. Você é demais, cara. Você tem futuro, hein, cara? Você tem futuro na imprensa esportiva. Rafão, tô esperando o convite para ir no Mesa de novo. Adoro. Já tá tô feito, lá do lado. Já tá feito. Tô fazendo Vendedor de Sonhos todo sábado no Teatro Gazeta, ali do lado, né? Só subir do 3º para o 8º andar. Tô ali, vocês estão convidados, tá? Para assistir todo sábado o Vendedor de Sonhos, vai ser um grande prazer. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Eu sou fã de vocês, cara. Sou de verdade, sou fã. É recíproco. Né? São pessoas assim, que eu aprendi a admirar, apesar de não ser tão mais novo que vocês, né? Sou só um pouquinho mais. Sou mais do que o Chico, por exemplo. Eu vejo o Chico desde criança, assim. Então, tem essa admiração, essa coisa, né, com o Chico. E então, quando eu vou no Mesa, assim, eu sempre falo, pô, Chico Lang, vou dar um abraço nele. Que legal poder ter contato com um cara que é uma lenda, né? É um personagem. Então, eu fico muito feliz. Muito obrigado, Silvestre, pelo convite. Garrafa, brother, muito obrigado. E
quando quiser, me chama aí, que é. Não, já tá na agenda lá. Vamos te chamar sim. Será um prazer. E eu vou na peça, então, hein? Eu vou na peça, viu, Garrafa? Eu vou levar a Renata. Como é que chama mesmo, O Matheus? Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, é uma peça linda, sucesso, está sempre lotado. Teatro Gazeta, todo sábado às 20h30, né? A gente espera vocês lá. Tá bom, Matheus. Obrigado pelo convite. Faço questão de ir. Vou esse sábado. Beleza? Olha só que bonito, que essa live aqui tá bonita. Só para encerrar, tem um São Paulino que sou eu, tem um corintiano que é o Chico, tem um palmeirense que é o Matheus e tem um torcedor do Londrina, pô. Londrina. Pô, Tchau, Garrafa. Tchau. Valeu, Matheus. Valeu, gente. Valeu, Dudu. Tchau, gente. Nem a mãe do prefeito de Londrina. Eu tava em Londrina esse final de semana, Chico. Você tá de palhaçada comigo.